Tudo bem? Eu sou o professor Wagner Bertolini e nós vamos começar aqui a discutir a nomenclatura de compostos orgânicos. Eu acredito e sempre falo para meus alunos que esta aula e até encerrar o estudo de hidrocarbonetos, a função hidrocarbonetos, se você quiser aprender química orgânica, é nesse momento. Por quê? Porque quando você for estudar as demais funções, é basicamente ajeitar alguma coisinha em relação aos hidrocarbonetos que você já deve saber quando terminar aqui o nosso curso. Beleza? Então vamos ver aqui o seguinte. Eu disse função orgânica. O que é uma função orgânica? Uma função orgânica é um grupo de compostos que são agrupados justamente por apresentarem certas características. Como, por exemplo, reatividade, ponto de fusão, características gerais, físico-químicas, químicas. Nós temos a primeira e a maior função orgânica. Por isto, nós vamos levar um certo tempo estudando hidrocarbonetos. Eu já vi gente falar assim, olha, hidrocarboneto não é função, tá? Função é álcool, aldeído, cetona, éster. Claro que hidrocarboneto é uma função, cara. É uma função. E é muito importante que você saiba o que caracteriza cada função. A função orgânica é caracterizada por um grupo funcional. O que é isso? São certos elementos químicos ligados de uma tal maneira em uma dada posição na cadeia que confere as propriedades físico-químicas dessas substâncias. Então, os hidrocarbonetos, sabe qual é o grupo funcional dele? Ah, professor, que grupinho que ele tem de diferente? Aí está. Ele não tem um grupinho diferente. Ele não tem. Só que a função hidrocarboneto tem uma característica. Ele é formado, os compostos são formados exclusivamente carbono e hidrogênio. Então só pode ter carbono e hidrogênio. Só pode ter carbono e hidrogênio para ser hidrocarboneto. Ah, mas se tiver um outro elemento, já deixa de ser hidrocarboneto. Mesmo que a estrutura seja enorme, aparece lá um grupinho OH, ligado num carbono saturado, não é hidrocarboneto, é um álcool. Ah, mas tem 80 carbonos, apareceu só um grupinho OH. Paciência. É esse grupinho OH que vai caracterizar e dar as reações, as características físicas e químicas desse composto. Químicas, principalmente. Físicas, vai depender do tamanho da cadeia. Em vez de a gente ficar aqui discutindo, falar de tamanho de cadeia, não sei o quê, não esquentar a cabeça não, vamos já ver direto o que são funções e depois começar com hidrocarbonetos. Olho na tela. Função é um conjunto de substâncias. Volta aqui, camarada. É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, que são denominadas de propriedades funcionais. Elas são determinadas por quem? Acabei de falar, né? Por um grupamento atômico. Sempre eles vão ter esse grupamento, chamado aqui de grupo funcional. Para o estudo das funções, é preciso iniciarmos o estudo da sua nomenclatura. E aí nós vamos precisar saber as regras da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Resumindo, existe um órgão internacional que manda nas regras. Nas regras de quem? Da química. Vamos pensar que nós estamos falando de futebol. A FIFA. A FIFA seria o órgão, e é o órgão no futebol, que comanda todas as regras, os eventos em si. A IUPAC é o órgão que manda na química. Vira e mexe, eles fazem aí reuniões, e nessas reuniões, os membros pertencentes à IUPAC discutem situações relativas à química. Regra, se vai alterar alguma coisa, algum elemento químico novo foi descoberto, alguma substância nova tem tais características, enfim, tudo que for relativo à química, quem manda é a IUPAC. Como que a gente faz a nomenclatura de um composto orgânico? Ele tem normalmente, no mínimo, três partes.
O que eu vou chamar de prefixo, pré, vem antes. O que eu vou chamar de sufixo, vem no fim. E o que eu vou chamar de infixo, está no meio. Alguns falam afixo, eu falo infixo, porque está no meio, está enfiado ali no meio. Cada uma dessas partes representa uma coisa no composto. Por exemplo, vamos pensar assim, quando eu tenho um nome para um composto, eu tenho um código, na verdade. Não é uma pura nomenclatura. Ah, vamos chamar aquele composto ali de Tiãozinho. Não é assim, cara. Esse nome, ele é um código. Para que serve esse código? Ele serve para universalizar. O que significa isso, professor? Significa que a mesma substância, uma dada substância, por exemplo, etanol, que você conhece como etanol, é o álcool etílico, né? Popularmente chamado de álcool etílico, o etanol é o nome oficial. Ele vai ser chamado de etanol em qualquer lugar do planeta. Ele vai ser chamado de etanol em qualquer lugar do planeta. Ele não vai ter outro nome em outro país. Coisa que acontecia antigamente. Pega no Brasil aí, macaxeira, mandioca, aipim. Só essas que já daria, né, pra gente começar. Macaxeira, né, aipim, mandioca. São nomes que são dados, dependendo da região do Brasil, para a mesma coisa. E aí, meus caros, não existe isso na química. Na química, a IUPAC tem essas regras geralmente, né, e justamente para isso, para universalizar. Então, a primeira parte do nome, o prefixo, é um código que corresponde à quantidade de carbonos que tem na estrutura. A segunda parte vai nos dar o tipo de ligação, se é simples, se é dupla ou se é tripla. E o final seria o sobrenome, a que função orgânica pertence àquele dado composto. Então, de uma maneira geral, é isso. E aqui nós temos o seguinte, ó, o mesmo bate-papo, né? A IUPAC, a nomenclatura IUPAC é formada por inúmeras regras, com o objetivo de se dar nomes bastante lógicos, portanto é um código aos compostos orgânicos, de modo que cada composto tem um nome diferente que os distingua de todos os demais. Então nós não vamos ter o mesmo nome para duas substâncias diferentes ou a mesma substância com dois nomes diferentes. Então, quando você tem a fórmula estrutural de um composto, vai ser possível elaborar o seu nome e vice-versa. O que significa isso? Eu tenho uma fórmula escrita, eu olho para aquela estrutura, eu conto átomos de carbono, sigo as regras, eu vou dar um nome. Eu digo que costuma ser a parte mais difícil, porque a banca tenta te ferrar. Agora, quando ele te der o nome, você vai lá e faz a estrutura do jeito que você quiser, que é a forma mais lógica e mais racional. Professor, o que o senhor quer falar com isso? O que eu quero dizer com isso? É que a banca, quando ela quer testar a nomenclatura, se você conhece a nomenclatura, ela tenta te ferrar. Ela tenta escrever o composto de uma maneira muito doida, cara, que é para te ferrar mesmo. Não seria muito mais fácil se ela escrevesse do jeito mais normal, mais tradicional? Seria, aí todo mundo iria acertar. Ela quer fazer justamente isso para ver se você sabe usar as regras. Beleza? Então, voltando. A nomenclatura oficial, que é da IUPAC, leva em consideração o número de carbonos, tipo de ligação entre eles e a função a que pertence, a qual é composta por três partes: prefixo, infixo e função orgânica. Portanto, isso eu já havia comentado com vocês. Nós vamos para o nosso próximo slide. Nesse próximo slide, você vai ter que decorar algumas coisas. Vai, mas é muito simples. E eu já vou até dizer o seguinte: tirando aí pouquíssimas coisas que você não está habituado, vai ser tranquilo. Vai ser bem tranquilo. Vamos ver por quê? Então vamos supor, ó, eu tenho aqui esse composto. Vamos colocar aqui já um exemplo. Perceberam que eu te dei uma estrutura e eu pergunto: qual o nome desse cara? Qual o nome dessa substância? Então nós vamos fazer o nome em três partes.
o prefixo, o infixo e o sufixo. Normalmente, para os hidrocarbonetos, a gente já tem aí a resposta com alguma coisinha a mais, mas é muito tranquilo. Vocês vão ver que é muito tranquilo. Então vejamos. Para dizer que eu tenho um carbono na estrutura, uso o prefixo met. Você está acostumado a usar um mono. Mono para dizer que tem uma vez só alguma coisa. O et para 2 carbonos. Se tiver 3 carbonos, é prop. Prop. 4 carbonos é but. Esses 4 aqui que são diferentes. Porque do resto, ó, pentacampeão, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, nonágono, né? Decágono, década. De uma maneira geral, pessoal, até aqui é o que vai ser pedido para vocês no máximo. Agora, não quer dizer que você não tenha que conhecer os outros, né? 1 mais 10, 2 mais 10, 3 mais 10, 5 mais 10. Vejam que não é nada difícil. Vamos ver aqui, ó. Olhando para esse composto, eu tenho 4 carbonos, né? 2, 3, 4. 4 carbonos. 4, o prefixo é but. Então, a primeira parte do nome aqui é but. Aí, nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é o infixo. Se todas as ligações forem simples, é an. Para cada ligação dupla, você usa en. Pode ter mais do que uma, tá? Para cada ligação tripla, você vai usar in. Pode ter mais do que uma. Então, se o cara tem 2 duplas, di-en. 3 triplas, tri-in. Repete o i. Se ele tem uma dupla e uma tripla, en-in. É isso que você vai colocar aqui no infixo. Voltando para o nosso exemplo, esse cara ele tem todas as ligações carbono-carbono são simples. Todas, né? Simples. Se todas são simples, quando todas forem simples, a gente usa an. Então aqui é an. An. Já está surgindo o nome do cara. E a última parte é quando a gente indica o sobrenome do cara. Vou até mudar a cor da caneta aqui. Quando a gente indica a função orgânica. Quando um cara pertencer à família hidrocarboneto, a função hidrocarboneto, o nome dele termina em O. O que é hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. É o caso dessa estrutura? Só tem carbono e hidrogênio. Então o sufixo aqui, ó, é O. Resumindo, o nome desse cara é butano. Você fala tudo junto. Esse butano é o gás GLP, gás liquefeito de petróleo, que é esse que está no botijão de gás, que são usados aí, os botijões são usados para cozinhar os alimentos. Então eu quero que vocês percebam que inicialmente é esta regra. Eu disse a vocês que existem várias funções, muitas. Nós vamos estudar só por volta de 20, que são aquelas mais comuns em concursos, em provas. 20, belezinha? Hidrocarboneto termina em O. Se for um álcool, não se preocupe em álcool agora, em determinar um álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster. Sempre você vai tendo uma terminação, ó. Aldeído, al. Alcool, ol. Cetona, ona. Ácido carboxílico, eóico. Amina, é amina mesmo. Éter, é óxi. Cada uma dessas funções você vai aprender ao seu tempo. Então, não tente, né? Não se apavore. Não se apavore. Resumindo, é isso aqui, ó. A nomenclatura oficial obedece aos seguintes princípios. Para que cada composto tenha um único nome que o distingua dos demais, dada a forma estrutural de um composto, seja possível elaborar seu nome e vice-versa. E uma observação. Apesar da nomenclatura ser a oficial, existem outros tipos de nomenclatura, como a usual, ou também chamada de comercial. Sabe o que acontece? Esses compostos que nós temos no nosso dia a dia, muitos deles já existiam antes das regras. Essas regras foram elaboradas algumas décadas atrás,
Só que alguns desses compostos são conhecidos há milênios. E aí? Aí, muita gente sabe quem é o Pelé. E muita gente nem sabe que o nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Então, o nome oficial e o PAC seria Edson Arantes do Nascimento. Mas o nome comercial usual dele, Pelé. Na química orgânica, nós vamos ter compostos em que o apelido deles é muito mais usado do que o próprio nome. Então, professor, eu vou ter que aprender as duas regras? De uma maneira geral, vai. O conselho que eu dou a todos os meus alunos: pega aí o seu caderno de estudo, alguma coisa assim, coloque, por exemplo, se for um caderno, pega na contracapa e você vai escrevendo os nomes que eu disser aqui na aula. Ó, isso é importante saber, hein? Esse nome comercial é importante saber. Porque assim você já vai se familiarizando com eles. Na prova, cai sempre o nome oficial? Não. Na prova, a banca pode se referir com o nome usual dele, nome comercial. E se você não souber? Dançou. Se você não souber, você pode perder uma questão muito simples e às vezes até ser eliminado, né, da sua classificação. Não se classificar dentro das vagas. Vejam a importância disso. Portanto, meus jovens, não se esqueçam: nome oficial, nome usual. Beleza? Tem que saber todos esses aí. Eu já vou começar a nossa aula agora estudando a primeira função. A primeira função que eu chamo aqui de hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Hidro de hidrogênio. Carbono. Carbono. Hidrocarbono. Na química inorgânica, só para você fechar ainda mais o raciocínio, aqueles ácidos, ó, só para você ter uma ideia, aqueles sais, desculpa, não, eu falei ácido, né? São sais. Aqueles sais que não têm oxigênio são chamados, por exemplo, de eto, terminação eto. Cloreto, fluoreto, brometo, nitreto, certo? Iodeto. Aqui, como não tem oxigênio, não tem nada, só tem carbono e hidrogênio, pode associar com isso aí, não é a mesma coisa, mas só para você ver o que significa: não tem oxigênio, só carbono e hidrogênio. Daí, meus jovens, os hidrocarbonetos são, sem dúvida, a função mais numerosa que existe. E você tem que saber muito bem quais as características desses caras. Como são milhares e milhares e milhares de hidrocarbonetos, foram feitas algumas divisões, na verdade subdividiram os hidrocarbonetos de acordo com a cadeia. Nós já estudamos cadeia aberta, cadeia fechada, saturada, insaturada, não é isso? Aqui não pode entrar homogênea ou heterogênea, é só homogênea, tá? E essas subdivisões têm como finalidade facilitar e agrupar o estudo dos hidrocarbonetos. Logo, você vai ter que se habituar com esses nomes: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclenos, aromáticos e alicíclicos. O que são alcanos? Ó, todos esses caras aqui são de cadeia aberta. Todos esses são de cadeia aberta. Já esses aqui, cadeia fechada. Alc, de alifático, certo? De alifático. Carbonos com ligação do tipo an. Simples. Então, se você pensar, até esses nomes, eles funcionam como um código. O que é um alcano? É um hidrocarboneto que tem cadeia aberta e somente ligações simples. Por isso, alcan. Portanto, todos os alcanos, obrigatoriamente cadeia aberta, saturada e homogênea, obrigatoriamente. Professor, aqui que é um alceno. Alc, de alifática. Carbono com N. N é dupla. Então são hidrocarbonetos que têm uma dupla ligação. O que é alcino? Sin, in, tripla. Então é um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma tripla ligação.
Professor, eu vi um nome mais estranho aí embaixo. Alcadienos. Olha lá. Alcadien. Duas duplas. Então são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem duas duplas ligações entre os carbonos. Moçada, de uma maneira geral, a gente poderia ter até mais grupos. Esses são os mais comuns em provas. Belezauro? Então nós vamos prosseguir. Existe uma coisa que eu vou chamar aqui de fórmula geral. O que é a fórmula geral? É uma fórmula que representa toda a função. Toda a função. Hidrocarboneto é fácil. Ele só tem carbono e hidrogênio. Agora, você tem que lembrar que vai depender da quantidade de carbonos, do tipo de ligação, nós vamos ter uma quantidade de hidrogênio variável. Quer dizer que esse Y, ele depende do X? Depende. O Y, ele depende da quantidade de carbonos, depende da cadeia, depende do tipo de ligação. Mas, uma fórmula geral. C4H10, hidrocarboneto. C5H12, hidrocarboneto. C8H18, hidrocarboneto. C5H10, hidrocarboneto. Aí você vai ter que saber que tipo de hidrocarboneto. Dá para a gente perceber pela fórmula, e nós vamos aprender isso ainda nessa nossa sequência de estudos, que dá para você determinar, com essa quantidade de carbono e essa quantidade de hidrogênio, esse cara deve ter tais e tais características. Normalmente você cai aí em um grupo, ou no máximo dois. E aí você pensa na possibilidade, quando ele te dá a fórmula, para você determinar a estrutura. Fórmula molecular. Tá bom? E você viu também que ciclanos, aqui o an, né? É vermelhinho, ó. N, ciclo, cadeia fechada, ciclo, cadeia fechada. Tudo com dupla, e aqui, desculpa, tudo com simples, e aqui com uma dupla. Aromáticos nós já estudamos no bloco passado, e alicíclico também. É tudo aquilo que não é fechado e que é fechado e não é aromático. Moçada, cada um desses grupinhos nós vamos estudar em detalhes. Portanto, não se apavorem. Mas tem muitos nomes, tal. Não se apavorem. Vai ser muito tranquilo. Então, dê uma olhadinha. Eu trouxe aqui mais um slide só para reforçar tudo isso que eu já disse até agora. Nomenclatura, nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esse cara, nomenclatura. Ele tem um carbono. Não tem como ele fazer ligação dupla com hidrogênio. Não tem outro carbono para ele fazer dupla nem tripla. Portanto, a ligação aqui leva o intermediário AN. Um carbono MET, ligação simples AN, função orgânica hidrocarboneto. Nome do composto, metano. O metano, esse cara é também chamado de biogás. Biogás. Aí, tem que guardar. Coloquei entre parênteses assim, ó, é um nome comercial. Ele também pode ser chamado de gás dos pântanos. Quando você vê aqueles filmes de bruxa, né, aqueles filmes de suspense, normalmente você vai para um brejo, tem aqueles pântanos, aquela coisa que fica borbulhando é gás metano. Gás metano hoje é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Tá no peido da vaca. A vaca peida pra cacete, é uma grande produtora de gás que leva ao efeito estufa, que é o metano. Mas falaram que é o CO2? Também. O metano e o CO2 são os principais gases do efeito estufa. Vamos ver mais um exemplo? Essa estrutura aqui, ó. A gente tem aqui quantos carbonos? Quantos dois carbonos? Dois carbonos. Se são dois carbonos, o prefixo é et. Portanto, você escreve aqui et. O tipo de ligação que aparece aqui? Simples. Pronto. Só tem carbono e hidrogênio? Só. Então ele é um hidrocarboneto que se chama etano. Etano.
Beleza? Isso é o que eu diria que nós começamos a abordar as regras de nomenclatura e já conhecendo um pouquinho de hidrocarboneto. Nós vamos levar um tempão para terminar o hidrocarboneto. Vamos ver o que é um hidrocarboneto? Vamos começar a brincadeira? Então dê uma olhadinha nessa tela. Já disse isso a vocês. Composto, né, ou constituído exclusivamente por carbono e hidrogênio. Fórmula geral CXHY. E aqui nós temos uma estrutura. Olha uma representação dela. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula estrutural plana. Certo? Esta representação aqui é uma representação por bolas. É realmente, né, o que a gente tem, muito próximo do que a gente tem espacialmente falando. Professor, dá para fazer o nome dessa criatura que está aqui em cima? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 carbonos. Todas as ligações entre carbonos são simples. E é um hidrocarboneto. O nome dele, hexano. Daí, meus caros, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte. Nós vamos começar a estudar os hidrocarbonetos. Nós vamos começar a ver a regra de alcano, de alceno, de alcino, regra de nomenclatura. E nós vamos discutindo também, conforme a gente já vê a regra, uso, propriedades, tá bom? É isso que eu quero. Qual é a principal fonte natural de hidrocarbonetos? Já mencionei anteriormente, você já deve ter visto por aí, mas saiba que é o petróleo. Portanto, eles são chamados de combustíveis fósseis. Quem? O petróleo. O petróleo. O petróleo levou aí milhões de anos para se formar sobre grandes pressões no interior da Terra. Aí nós temos o petróleo, temos gás natural, temos o carvão, que também é produzido depois de milhares e milhares de anos. Característica dos hidrocarbonetos. Eles podem ser oxidados, ou seja, pegar fogo. Eles podem pegar fogo ao oxidar. Eles são inflamáveis. Inflamáveis. Eles podem ser oxidados, reagir com oxigênio com grande facilidade, liberando muita energia e calor, e por isso são usados como combustíveis. Primeiro grupo que nós vamos estudar, alcanos. Alcanos. O que são alcanos? Eu já falei para vocês. São hidrocarbonetos saturados. Tem somente ligação simples e cadeia aberta. Fórmula geral, CnH2n. Ah, professor, eu não entendi o que é essa fórmula geral. Deixa eu vou trazer aqui para você, você vai compreender, tá bom? A fórmula geral do hidrocarboneto é CXHY. Mas a fórmula geral de cada grupinho, ela varia um pouco, porque depende da cadeia. Lembra que eu falei? Da cadeia, quantidade de átomos de carbono, tipo de ligação entre os carbonos. Eu vou primeiro mostrar para vocês uma ideia do que seria a fórmula geral. E no nosso próximo slide, a gente vai discutir bastante isso, né? No nosso próximo momento. Então dê uma olhadinha. O que significa essa fórmula geral? Que nós temos, ó, N carbonos. Para cada carbono, teremos o dobro de átomos de hidrogênio, além de mais 2 Hs. Porra, professor, não entendi nada. Então presta atenção, só ver que é tranquilinho, ó. Vem aqui comigo. Quantos carbonos nós temos aqui? 3. Você já sabe que 3 é prop. A ligação aqui é simples, a ligação aqui é simples, então é AN. É um hidrocarboneto? É, propano. Agora olha o que eu vou fazer. Vamos determinar a fórmula geral. Para esse carbono, ó, eu tenho 2 hidrogênios. Para esse carbono, eu tenho 2 hidrogênios. Para esse carbono, eu tenho 2 hidrogênios.
Só que ainda sobra esse e esse, porque o carbono não se liga a outro carbono aí nessa situação. Então, para um carbono, para cada carbono, o dobro de hidrogênio. Só que esses caras que sobram nas pontas, são duas pontas, né? Mais 2. CN, H2N mais 2. Gente, isso é extremamente importante. Muitos professores negligenciam dos seus alunos e não forçam, não mostram para eles a importância de se conhecer fórmula geral. Por quê? Vamos supor que eu tenha um composto com 30 carbonos. E ele pede para você assim, com um alcano, tá? Complete com os hidrogênios que faltam e determine a fórmula molecular. Você vai pegar os 30 carbonos, colocar tudo lá na ligaçãozinha e depois preencher 4 hidrogênios, ou com hidrogênios até a quarta ligação. Não vai, cara. Você até pode, vai perder muito tempo. Não é inteligente isso. Então pensa, 30 carbonos, 30. O dobro de 30 é 60. E aí você põe mais 2. Então é C30H62. 60 mais 2. C30H62. Olha que facilidade. Mas não é só isso. Quando nós formos estudar assuntos mais complexos na química, nós podemos usar o conhecimento da fórmula geral para ter muito mais facilidade, para criar facilidade. Por exemplo, eu pergunto a vocês, um composto que tem C80, H160 é um alcano? Porra, você vai escrever na prova 80 carbonos, preencher tudo, contar e ver se é um alcano? Não vai. Não vai. Belezinha? Vamos ver aqui o próximo slide. Olha aqui, ó. Você pode fazer esse raciocínio, ó. O dobro mais 2. 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 Esse cara tem um carbono, metano. Tá em inglês aqui, né? Metano. Esse cara tem 2 carbonos, etano. Esse cara tem 3 carbonos, propano. Esse cara tem 4 carbonos, butano. E esse cara tem 5 carbonos, pentano. Aqui é a fórmula estrutural plana, fórmula estrutural plana simplificada. E nessa linha, né? Desculpa, aqui é CH4, ó. Tem um errinho aqui. Tá bom? Tá tudo tranquilo. É muito comum a gente escrever por barras ou o que eles chamam de bastões. Compostos maiores do que um carbono, a gente pode escrever assim, ó. Por exemplo, o que seria isso? Difícil você escrever isso aqui, né? Mas olha o que seria. CH3, CH3. Agora, cada vérticezinho desse aqui, ó, um carbono. Como aqui nós temos só um tracinho, ligação simples. Então vamos continuar aqui. 1, 2, 3, 4. É o butano. 1, 2, 3, 4, 5. É o pentano. Como curiosidade para você, ó, de 1 carbono a 4 são todos gases. Metano é o principal componente do gás natural. Propano e butano são estocados como gases comprimidos. Estão na composição do gás liquefeito de petróleo. Tranquilo? Eu espero que até aqui esteja tudo bem. A gente está começando a dar um pontapézinho inicial na nomenclatura e no estudo de hidrocarbonetos. Vamos continuar? Daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço.